Saudações, prezados e prezadas estudantes, sejam bem-vindos e bem-vindas à aula 8, Ética Nicômaco, de Aristóteles. Hoje, a intenção é nós lermos os 6 primeiros capítulos do livro 1. E esse livro 1 chega até o capítulo 13, tá? Então, acredito que em 3 aulas a gente consiga ler esse primeiro livro. E para tranquilizar vocês, eu vou mostrar o aspecto geral do que nós vamos ver hoje. E o Aristóteles vai estar tratando de um assunto importantíssimo, que é o bem-estar. Em outras palavras, ele vai estar tratando sobre a felicidade. Em outras palavras ainda, o próprio Aristóteles chamaria isso de o sumo bem. O maior bem de todos. Qual que é o maior bem de todos para a humanidade? É a felicidade. E aí ele vai fazer várias reflexões importantes sobre como nós podemos conseguir chegar à felicidade. A primeira reflexão que ele faz é que nós vamos chegar mais facilmente a este alvo se a gente identificar qual ele é. Então, identifiquemos o que é a felicidade, o que traz o bem-estar, e isso vai aumentar as nossas chances de nós chegarmos lá. Aqui eu vou fazer uma explicação breve, e usando aqui a apresentação de imagens, para resumir o que nós vamos ler em seguida, certo? Então, ele fala a importância de nós identificarmos o que é essa felicidade. Ele fala também que a felicidade de muitos vale mais do que a felicidade de um, portanto, o caminho para chegar a essa felicidade não vai ser uma psicologia individual, mas vai ser uma arte que trata do que traz o bem-estar para todos. E a gente vai ver qual que é essa arte. E quando conversamos sobre assuntos como felicidade, sobre o que traz o bem geral para as pessoas, há uma divergência de opiniões. E ele reconhece isso, ele faz uma opção. Fala, olha, eu vou seguir por esse caminho, mas entendo que tem pessoas que seguem caminhos diferentes. Caso vocês não conhecem ainda, não conheçam a palavra ojeriza, eu coloquei ela aqui porque a resposta do Aristóteles sobre qual é essa arte que vai trazer felicidade para todos, a resposta dele é política. E quando ouvimos essa palavra, muitas vezes temos ojeriza. O que é ojeriza? É nojo, aversão, mas espero que o Aristóteles consiga seduzir vocês para nós pensarmos em uma outra forma de política, e não aquela política partidária que a gente ouve, pessoas brigando, pessoas de ideologias diferentes ficam discutindo, ficam brigando umas com as outras. Não é isso que ele chama de política, tá? E aqui é uma síntese de tudo que nós iremos ver nesses 6 primeiros capítulos. No primeiro, ele faz uma distinção entre o que é uma ação e o que é o resultado de uma ação, certo? Uma reflexão abstrata, então se preparem. No capítulo 2, ele fala um pouco mais sobre o que é esse sumo bem e argumenta o porquê que é a política que vai trazer esse sumo bem. No capítulo 3, ele diz que cada assunto que nós vamos tratar depende de um grau de precisão. Se você vai fazer um estudo de química e você vai mostrar a ação de um reagente, você tem que dar detalhes sobre isso que você está falando. No caso, ele vai falar sobre a felicidade de maneira geral, que a política ajuda a gente conquistar esse tipo de felicidade geral, e ele não vai entrar em muitos detalhes, senão ele simplesmente não consegue avançar. Então, alguns detalhes ele deixa de lado e vai avançando. Ele explica isso para nós. No capítulo 4, há uma distinção aqui importante em filosofia do o que é algo para nós e o que é algo em si. Ele já introduz aqui uma reflexão um pouco mais profunda, e a gente vai ver isso no capítulo 4.
No capítulo 5, ele diz que existem diferentes tipos de vida e, dependendo do tipo de vida da pessoa, ela vai entender que felicidade é uma coisa ou outra. Então, ele está consciente disso, ele mostra isso no capítulo 5. E no capítulo 6, ele faz uma reflexão um pouco mais difícil, um pouco mais complicada, sobre o que é o bem em si. Esse é o panorama do que nós vamos ver, certo? Então, quando chegar lá no capítulo 6, por exemplo, se você estiver com dificuldade de entender, eu já disse aqui que é um capítulo difícil, é um capítulo abstrato, mas nós vamos enfrentá-lo, certo? Então, vamos começar. Ah, tá. E vocês vão ver aqui que eu vou usar alguns GIFs. Aqui tá as referências dos GIFs que eu vou usar, que eu uso dois sites, que é o Tenor e o GIF mesmo. E o texto que nós vamos ler, a Ética Nicômaco, vocês conseguem nesse site aí, abdet.com. Vocês conseguem, e em outros também, certo? Vamos lá. Vamos começar a leitura. E este texto vai estar disponível para vocês na lição. Este texto que vocês estão vendo aí, em PDF, é o mesmo que eu mostrei para vocês aqui em papel. Tá nessa coleção Os Pensadores, que os professores de filosofia e sociologia falam dessa coleção como um lugar comum, como uma coisa muito corriqueira. Então vamos lá. Livro 1, capítulo 1. Admite-se, geralmente, que toda arte, toda investigação, assim como toda ação e toda escolha, tem em mira um bem qualquer. E por isso foi dito, com muito acerto, que o bem é aquilo a que todas as coisas tendem. Mas observa-se entre os fins uma certa diferença. Alguns são atividades, outros são produtos distintos das atividades que produzem. Onde existem fins distintos das ações, são eles por natureza, mais excelentes do que estas. O que será que ele está falando aqui? Algumas ações que nós realizamos são atividades. Por exemplo, correr. Correr é uma atividade, um exercício físico. E outras ações que nós desenvolvemos trazem produtos diferentes da ação. Se eu pego uma folha de papel e desenvolvo aqui a arte de fazer aviãozinho com folha de papel, o avião de folha de papel é um produto diferente da ação de fazer o avião de papel, certo? É uma diferenciação um pouco abstrata, um pouco incomum para nós, mas lembre-se, nós estamos aqui conversando com um filósofo. Ele gosta de explicar, muito bem explicado, os posicionamentos dele. Então, em algum momento, pode ser que ele aproveite essa reflexão que ele está colocando aqui. Vamos lá, vamos continuar. Ora, como são muitas as ações, artes e ciências, muitos são também os seus fins. O fim da arte médica é a saúde, o da construção naval é o navio, o da estratégia é a vitória, o da economia é a riqueza. Mas quando tais artes se subordinam a uma única faculdade, assim como a selaria e as outras artes que se ocupam com os aprestos dos cavalos, se incluem na arte da equitação, e esta, juntamente com todas as ações militares na estratégia, há outras artes que também se incluem em terceiras. Em todas elas, os fins das artes fundamentais devem ser preferidos a todos os fins subordinados, porque estes últimos são procurados a bem dos primeiros. Não faz diferença que os fins das ações sejam as próprias atividades ou algo distinto dessas, como ocorre com as ciências que acabamos de mencionar. Como eu já li um pouco mais dessa obra, eu sei que ele está fazendo toda essa ponderação, falando de que algumas artes se subordinam a outras artes. Ele está fazendo tudo isso porque ele vai chegar até a política, e ele vai argumentar que todas as outras artes da humanidade, a selaria, a guerra, a educação, a saúde, tudo está subordinado à política. E a finalidade da política, que é o bem maior de todos, é promover a paz, a felicidade, a satisfação de todas as pessoas subordinadas a ela. Então, toda essa reflexão que parece abstrata tem uma razão de ser para Aristóteles. Ele está preparando o terreno para argumentar
que a política é a maior de todas as artes e que tudo está subordinado a ela. E faz muito sentido isso que ele tá falando. Lembrando que a política que ele está falando aqui não é PSDB contra PDT. Ele está falando aqui de uma política humana, certo? Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo e tudo o mais é desejado no interesse desse fim, se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo e tudo mais é desejado no interesse desse fim, e se é verdade que nem toda coisa desejamos com vistas em outra, porque então o processo se repetiria ao infinito, e inútil vão seria o nosso desejar, evidentemente tal fim será o bem, ou antes, o sumo bem. As coisas que realizamos, segundo Aristóteles, visa um bem. E todas as ações, em geral, visam o bem maior de todos, o sumo bem. Mas não terá o seu conhecimento, porventura, grande influência sobre essa vida? O conhecimento desse sumo bem não tem importância para a nossa vida? Tem. Aí ele continua. Semelhantes a arqueiros que têm um alvo certo para a sua pontaria, não alcançaremos mais facilmente aquilo que nos cumpre alcançar? Se assim é, esforcemo-nos por determinar, ainda que em linhas gerais apenas, o que seja ele e de qual das ciências ou faculdades constitui o seu objeto. Vocês lembram que eu mostrei para vocês no início dessa aula um alvo? Era para simbolizar isso que ele está falando. O sumo bem é o conhecimento mais importante que a gente poderia ter sobre a vida. Identificar qual é o sumo bem vai aumentar as nossas chances de chegar a ele, inclusive identificando qual que é a arte, qual que é a faculdade que nós devemos nos valer para chegar a esse sumo bem. Ninguém duvidará de que o seu estudo pertence à arte mais prestigiosa e que mais verdadeiramente se pode chamar de a arte mestra. Aqui ele argumentando em favor dessa arte geral. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois ela é a que determina quais as ciências que devem ser estudadas no Estado, quais são as que cada cidadão deve aprender e até que ponto. E vemos que até as faculdades tidas em maior apreço, como a estratégia, como a economia, a retórica, estão sujeitas a ela. Olha que argumentação eficaz em favor de que a política é a arte que subordina todas as outras artes. Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger as das outras, de modo que essa finalidade será o bem humano, ou o sumo bem. Com efeito, ainda que tal fim seja o mesmo tanto para o indivíduo como para o Estado, o deste último parece ser maior e mais completo, quer atingir, quer preservar. Lembra que eu mostrei um GIF de um rapaz cumprimentando um outro homem e tal, todo mundo feliz? Naquele momento eu disse que o bem de uma coletividade é maior do que o bem do indivíduo. E aqui está a parte do texto que corrobora com aquela ideia. Embora valha bem a pena atingir esse fim para o indivíduo, ele só mais belo e divino alcançá-lo para uma nação ou para cidades-estados. Tais são, por conseguinte, os fins visados pela nossa investigação, pois que isso pertence à ciência política, numa das acepções do termo. Para quem ficar com a sensação que esse texto não apresenta informações que vão ajudar vocês na elaboração do vídeo sobre a filosofia do bem-estar, aqui é a primeira resposta objetiva que ele dá. Qual que é a arte que trata do sumo bem? É a política. A política, segundo Aristóteles, é a arte que vai promover o bem humano. E o bem humano não do ponto de vista individual, mas do ponto de vista coletivo. Gente, isso já é muita informação. Assimilar essa informação e passar ela em forma de vídeo sobre a filosofia do bem-estar, dá para falar muita coisa sobre esse assunto.
E eu disse isso porque o restante do texto não vai ser tão objetivo quanto foi nessa parte. Então, vamos lá, capítulo 3. Nossa discussão será adequada se tiver tanta clareza quanto comporta o assunto, pois não se deve exigir a precisão em todos os raciocínios por igual, assim como não se deve buscá-la nos produtos de todas as artes mecânicas. Aqui é a parte que eu disse no começo, que ele vai explicar que cada assunto precisa de um grau de detalhamento. Ora, as ações belas e justas que a ciência política investiga admitem grande variedade e flutuações de opinião, de forma que se pode considerá-las como existindo por convenção apenas, e não por natureza. Lembra que eu mostrei um rapaz fazendo assim? Pois é, há uma variedade de opiniões sobre esses assuntos aqui, sobre a política, sobre a felicidade, e o que leva Aristóteles a concluir? Que essas diferentes opiniões mostram, talvez, para a gente que o assunto que nós estamos tratando não é um assunto inato, não é um assunto natural, é um assunto de convenção. Nós convencionamos algumas ideias, nós convencionamos que vamos ser felizes comprando um iPhone, nós convencionamos que vamos ser felizes tendo um corpo bonito. Mas como uma pessoa tem uma resposta diferente das outras pessoas, essas diferentes opiniões das pessoas mostram que não é uma única resposta, não é uma resposta inata que nós vamos encontrar. A gente vai ter que filtrar. Em torno dos bens, há uma flutuação semelhante, pelo fato de serem prejudiciais a muitos. Houve, por exemplo, quem perecesse devido à sua riqueza, e outros por conta da sua coragem. Para quem responderia que a riqueza e a coragem traz a felicidade, ele está dando aqui exemplos de pessoas que a riqueza e a coragem não fez bem. Está vendo como ele apresenta um texto reflexivo? Ao tratar, pois, de tais assuntos e partindo de tais premissas, devemos contentar-nos em indicar a verdade aproximadamente e em linhas gerais. E ao falar de coisas que são verdadeiras apenas em sua maior parte e com base em premissas da mesma espécie, só poderemos tirar conclusões da mesma natureza. E é dentro do mesmo espírito que cada proposição deverá ser recebida, pois é próprio do homem culto buscar a precisão em cada gênero de coisas apenas na medida em que a admite a natureza do assunto. Evidentemente, não seria menos insensato aceitar um raciocínio provável da parte de um matemático do que exigir provas científicas de um retórico. Olha que lição que ele está dando para nós aqui sobre o quanto a gente pode esperar de detalhamento de cada assunto. Ele está aqui falando de felicidade e de política. E aí alguém vira para ele e fala assim, tá bom, Aristóteles, me dá uma prova disso que você está falando. Aí ele vira e fala, olha, a prova vai ser em outros assuntos, em outras ciências, não quando você reflete sobre a política. Quando você reflete sobre a política, nós estamos dentro de um contexto que é diferente daquele que você oferece prova. Se você está fazendo um teste no laboratório, você pode apresentar uma prova, mas você está refletindo sobre política, você tem que ser capaz de fazer uma abstração própria dessa arte que nós estamos refletindo, certo? Ora, cada qual julga bem as coisas que conhece, e dessas coisas ele é bom juiz. Assim, o homem que foi instruído a respeito de um assunto é bom juiz nesse assunto, e o homem que recebeu instrução sobre todas as coisas é bom juiz em geral. Por isso, um jovem não é bom ouvinte de preleções sobre política. Com efeito, ele não tem experiência dos fatos da vida, e é em torno desses que giram as nossas discussões. Além disso, como tende a seguir suas paixões, tal estudo lhe será vão e improfícuo, pois o fim que se tem em vista não é o conhecimento, mas a ação. E não faz diferença que seja jovem em anos ou no caráter. O defeito não depende da idade, mas do modo de viver e de seguir um após o outro cada objetivo que lhe depara a paixão. A tais pessoas, como aos incontinentes, a ciência não traz proveito algum,
mas os que desejam e agem de acordo com o princípio racional, o conhecimento desses assuntos fará grande vantagem. Parece que o Aristóteles adivinhou que no século XXI, no ano de 2021, no Instituto Federal de Rondônia, o texto dele ia ser estudado por jovens. E ele já supôs que as pessoas não iam gostar. Ele já supôs que esses jovens não iam gostar de estudar política, por esses motivos que ele colocou. Porque para ver o sentido sobre essa reflexão, a utilidade dessa reflexão, o quanto ela é ampla, o quanto ela é fundamental para a vida, você tem que ter vivido um tanto de idade como eu. Mas como eu acho que vocês confiam um pouco em mim, tô brincando, gente. Ele coloca embaixo que não depende tanto da idade, mas depende do grau de importância que você dá para o assunto, da sua maturidade. E eu sei que muitos de vocês, mesmo sendo muito jovens, têm buscas muito elevadas. E aí, esse texto aqui corresponde à busca das pessoas que são jovens, mas que buscam coisas elevadas. Sirvam, pois, de prefácio estas observações sobre o estudante, a espécie de tratamento a ser esperado e o propósito da investigação. Retomemos a nossa investigação e procuremos determinar, à luz deste fato, de que todo conhecimento e todo o trabalho visa algum bem, quais afirmamos ser os objetivos da ciência política e qual é o mais alto de todos os bens que se pode alcançar pela ação. Verbalmente, quase todos estão de acordo, pois tanto o vulgo como os homens de cultura superior dizem sim ser este fim a felicidade e identificam o bem viver e o bem agir como o ser feliz. Quando ele diz vulgo, ele está querendo se referir às pessoas vulgares, às pessoas comuns. E aí, se você perguntar para essas pessoas, mas também para as pessoas de cultura, o que é o sumo bem? Ele acredita que a resposta vai ser a mesma. O sumo bem é você alcançar a felicidade e você viver bem. Pessoas de diferentes formações culturais podem dar a mesma resposta. E ele continua. Diferem, porém, quanto ao que seja a felicidade. E o vulgo não o concebe do mesmo modo que os sábios. O que é felicidade para uma pessoa vulgar não é o mesmo que é a felicidade para alguém como Aristóteles, né, que não tem nada de vulgar. Ele é uma pessoa intelectual, de identificar a felicidade com compra de bens materiais. Isso é o que aqui, nesse contexto, é chamado de vulgar. Então, ele vai fazer agora a diferenciação entre as pessoas vulgares e os cultos. Os primeiros pensam que seja alguma coisa simples e óbvia, como o prazer, a riqueza ou as honras, muito embora discordem entre si. E não raro, o mesmo homem a identifica com diferentes coisas, com a saúde quando está doente e com a riqueza quando está pobre. Ele está falando aqui daquele grupo das pessoas simples. Cônscios da sua própria ignorância, não obstante, admiram aqueles que proclamam algum grande ideal inacessível à sua compreensão. Ora, alguns têm pensado que, a parte desses numerosos bens, existe um outro, e que é autossubsistente, e que também é a causa de bondade a todos os demais. Seria talvez infrutífero examinar todas as opiniões que têm sido sustentadas a esse respeito. Basta considerar as mais difundidas ou aquelas que parecem mais defensáveis. Então, ele apresentou dois tipos de resposta. Ele foi muito rápido aqui na segunda resposta. O primeiro tipo de resposta é o que traz felicidade. É busca de prazer, é honra, é riqueza, é saúde. Um grupo poderia dizer isso. E o outro grupo, que ele resume somente com uma resposta, acredita que a felicidade seja autossubsistência, ou seja, independência, depender de poucas coisas, não depender de muitas pessoas, não depender de muitos bens materiais. É claro que esse tipo de resposta só viria de uma pessoa culta, uma pessoa intelectualizada. Então, ele apresentou aqui as diferentes posições possíveis, e ele coloca abaixo. É claro que se a gente sair perguntando, a gente vai ter infinitas respostas para essa pergunta. Mas para o que a gente precisa
desenvolver e refletir, estas duas respostas já bastam. São as mais gerais, certo? Para ele poder avançar, como ele já tinha explicado para a gente. Não percamos de vista, porém, que há uma diferença entre os argumentos que procedem dos primeiros princípios e os que se voltam para eles. Aqui começa a ficar filosófico. Então, uma coisa é você partir de um primeiro princípio e analisar a realidade. Outra coisa é você analisar a realidade e identificar os primeiros princípios. Aqui, e quais são esses primeiros princípios? Ele vai usar aqui como referência o professor dele, o mestre dele, Platão, que colocava quais seriam esses primeiros princípios. Vamos lá. O próprio Platão havia levantado essa questão, perguntando como costumava fazer. Nosso caminho parte dos primeiros princípios ou se dirige para eles? Há aí uma diferença, como há num estádio entre a reta que vai dos juízes ao ponto de retorno e o caminho de volta. Com efeito, embora devamos começar pelo que é conhecido, os objetos de conhecimento o são em dois sentidos diferentes, alguns para nós, outros na acepção absoluta da palavra. É de presumir, pois, que devamos começar pelas coisas que nos são conhecidas a nós. Eis aí porque, a fim de ouvir inteligentemente as preleções sobre o que é nobre e justo, e, em geral, sobre temas de ciência política, é preciso ter sido educado nos bons hábitos. Porquanto o fato é o ponto de partida, e se for suficientemente claro para o ouvinte, não haverá necessidade de explicar por que é assim. E o homem que foi bem educado já possui esses pontos de partida ou pode adquiri-los com facilidade. Quanto àquele que nem os possui, nem é capaz de adquiri-los, que ouça as palavras de Hesíodo. Bom, ele chegou num momento aqui denso do texto, que ele fala desses primeiros princípios filosóficos, e só colocar uma palavrinha aqui meio complicada para vocês, na verdade, esses primeiros princípios são as bases da gente analisar a realidade. E esses primeiros princípios, eles vêm de uma parte da filosofia que se chama-se metafísica. Na metafísica, a gente define quais são os primeiros princípios para a gente analisar a realidade. Então, nós vamos analisar a realidade a partir dos primeiros princípios, que não vieram para nós através da experiência, ou nós vamos analisar a realidade a partir do que nós conhecemos da realidade, a partir do que as coisas são para nós. Lembram que lá no começo eu coloquei a diferença entre aquilo que é para nós e aquilo que é em si? Então ele está aqui, e aí? Qual o caminho que nós vamos seguir? Nós vamos seguir um caminho metafísico ou nós vamos seguir um caminho de observação da realidade? E aí ele está preparando o terreno aqui, falando, olha, então, quando a gente começa a ir definindo e explicando a realidade, ou você acompanha bem porque você já foi bem educado, ou você aprende aqueles conceitos que você precisa aprender, porque você entende que eles são importantes, eles são necessários você aprender. Mas ele fala também de um grupo que nem conhece os primeiros princípios, nem quer aprender como interpretar a realidade. E aí ele cita aí um poema do Hesíodo que diz o seguinte, olha só como é forte isso aqui. Ótimo é aquele que de si mesmo conhece todas as coisas. Bom é o que escuta o conselho dos homens judiciosos, mas o que por si não pensa, nem acolhe a sabedoria alheia, este é, em verdade, uma criatura inútil. Então, resumindo esse poema, ou você já sabe dessas coisas, ou você aprende, ou você não quer nenhuma coisa nem outra. Aí, se você não quer nenhuma coisa nem outra, aí, de fato, a filosofia não vai ter muito o que oferecer. Né? Então, vamos observar a realidade. Se a gente tiver respostas para ela, ótimo, nós somos sábios.
Se nós não tivermos, vamos buscarmos juntos. Então vamos seguir nesse caminho, não vamos entrar naquele caminho de ser uma criatura inútil, pelo amor de Deus. Voltemos, porém, ao ponto em que a vida havia começado essa digressão. A julgar pela vida que os homens levam em geral, a maioria deles, e os homens do tipo mais vulgar, parecem, não sem um certo fundamento, identificar o bem ou a felicidade com o prazer, e por isso amam a vida dos gozos. A gente está chegando naquela parte que eu disse inicialmente, que ele vai falar dos diferentes tipos de vida. Ele vai falar primeiro do tipo de vida vulgar, que você busca a felicidade e a satisfação no prazer, nos gozos. E gozo aqui não é somente no sentido sexual. Pode-se dizer, com efeito, que existem 3 tipos principais de vida. A que acabamos de mencionar, a vida política e a vida contemplativa. Então, 3 tipos de vida. Vida vulgar, vida política e vida contemplativa. A grande maioria dos homens se mostra em tudo iguais a escravos, preferindo uma vida bestial, mas encontram certa justificação para pensar assim no fato de muitas pessoas altamente colocadas partilharem os gostos de Sardanapalo. Esse Sardanapalo foi um rei famoso e que era o que ele está chamando aqui de uma pessoa vulgar. E aí ele está explicando por que muitas pessoas identificam a felicidade, o bem-estar, com prazer. Porque tem pessoas famosas que também divulgam isso. E quando você não tem referência, você olha lá o que a Anitta, o que o Neymar está fazendo, e aí, se eles têm um tipo de satisfação vulgar, isso influencia muita gente, né? A consideração dos tipos principais de vida mostra que as pessoas de grande refinamento e índole ativa identificam a felicidade com a honra, pois a honra é, em suma, a finalidade da vida política. No entanto, afigura-se demasiado superficial para ser aquela que buscamos, visto que depende mais de quem a confere do que quem a recebe, enquanto o bem nos parece ser algo próprio de um homem e que dificilmente poderia lhe ser arrebatado. Ele coloca como hipótese e já descarta a hipótese. Se alguém pensa que a honra pode trazer felicidade, não é essa felicidade que nós estamos nos referindo, porque a honra, ela muda. Imagina que tem honra aqui um reitor de um instituto. Nossa, tem muita honra, tal. Aí muda o presidente, aí vão lá, tiram esse reitor. Aí ele vai ser infeliz. Então, não dependia dele a felicidade, dependia de uma mudança externa a ele. Então, Aristóteles fala, se é isso, não vale. Para ser felicidade tem que ser algo que o indivíduo e o coletivo pode buscar por eles. Dir-se-ia, além disso, que os homens buscam a honra para convencerem-se a si mesmos de que são bons. Como quer que seja, é pelos indivíduos de grande sabedoria prática que procuram ser honrados, e entre os que os conhecem, e ainda mais em razão de sua virtude. Está claro, pois, que para eles, ao menos, a virtude é mais excelente. Poder-se-ia mesmo supor que a virtude, e não a honra, é a finalidade da vida política. Mas também ela parece ser, de certo modo, incompleta, porque pode acontecer que seja virtuoso quem está dormindo, quem leva uma vida inteira na inatividade. E mais ainda, é ela compatível com os maiores sofrimentos e infortúnios. Ora, salvo quem queira sustentar a tese a todo custo, ninguém jamais considerará feliz um homem que vive de tal maneira. Virtude é uma qualidade que depende de nós para existir. Digamos que tocar bem música seja uma virtude. E Aristóteles está refletindo aqui se é qualquer virtude que vai valer. Porque se tem uma pessoa que é considerada virtuosa e ela não faz nada para ser virtuosa, isso chama a atenção de Aristóteles como um indício que talvez não seja isso. Se ele não responder explicitamente nas próximas palavras, nos próximos parágrafos, eu já adianto para vocês que, para Aristóteles,
A felicidade é um comportamento ativo em busca de virtude. Isso é o que traz felicidade, não somente para o indivíduo, mas para os membros de um grupo. Então, a resposta até agora é que nós vamos chegar a essa filosofia do bem-estar praticando a virtude na prática. Então, se nós temos alguma virtude, ela vai valer se ela for desenvolvida, se ela for implementada, se ela for depurada, melhorada, e não passei no Instituto Federal, pronto, sou uma pessoa virtuosa. Ixi, agora é só fazer uma escolinha aqui, outra ali, e beleza, está garantido. Não é isso que traz a felicidade, segundo Aristóteles. Segundo Aristóteles, se você tem alguma virtude, alguma qualidade, você tem que se esforçar em desenvolvê-la, em aprimorá-la. Então, essa é uma das respostas objetivas até agora. Quanto a isto, basta, pois o assunto tem sido suficientemente tratado mesmo nas discussões correntes. A terceira vida é a contemplativa, que examinaremos mais tarde. Então, ele só explicou o primeiro tipo de vida, que é a vida dos prazeres, e afastou ela como a resposta. A vida política, que ele identificou com a honra e com a virtude, também ele viu alguns problemas na honra, viu alguns problemas na virtude. E quando ele foi para falar da terceira, ele falou: olha, a terceira eu não vou falar nesse momento. Então, dos três tipos de vida, ele explicou mais ou menos os dois primeiros tipos de vida, certo? Quanto à vida consagrada ao ganho, é uma vida forçada, e a riqueza não é evidentemente o bem que procuramos. É algo de útil, nada mais, e é ambicionado no interesse de outra coisa. E assim, antes, deveriam ser incluídos entre os fins os que mencionamos acima, porquanto são amados por si mesmos. Mas é evidente que nem mesmo esses são fins, e contudo, muitos argumentos têm sido desperdiçados em favor deles. Deixamos, pois, este assunto. Aqui, ele está se referindo à honra, ele está se referindo à riqueza. Então, parece que a gente vai ter felicidade com riqueza, com honra, mas não é. E não adianta a gente ficar argumentando aqui. O que o Aristóteles está dizendo, vamos seguir, vamos continuar refletindo que a gente vai encontrar caminhos. E acreditem que não são esses caminhos que levam à felicidade. Estamos no último capítulo, gente, mas se preparem que esse é difícil. Vamos lá. Seria melhor, talvez, considerar o bem universal e discutir a fundo o que se entende por isso, embora tal investigação nos seja dificultada pela amizade que nos une àqueles que introduzem as formas. Nossa, aqui já complicou tudo, mas é o seguinte, nesse capítulo 6, ele vai mostrar como é difícil definir esse sumo bem. Ele não vai conseguir definir o sumo bem, mas ele vai mostrar todas as dificuldades quando a gente tenta definir este sumo bem. E aí ele está colocando que uma das coisas que impede ele de fazer isso é a influência que ele recebeu do Platão, porque o Platão influenciou muito o pensamento do Aristóteles. E como ele, sempre que ele vai explicar um assunto, ele quer explicar do seu ponto de vista, mas respeitando as formulações do Platão, então essa é uma dificuldade que ele tem. Ele está mostrando que ele vai se libertar da influência do Platão, porque o que ele vai buscar é a verdade. Ele não vai procurar agradar ou desagradar alguém, ele vai buscar a verdade. Os defensores dessa doutrina não postularam formas de classe dentro das quais reconhecem prioridade e posterioridade, e por essa razão não sustentaram a existência de uma forma a abranger todos os números. Ora, o termo bem é usado tanto na categoria de substância como na qualidade de relação. E o que existe por si, isto é, a substância, é anterior por natureza ao relativo. Este, de fato, é, como uma derivação, um acidente do ser, de modo que não pode haver uma ideia comum por cima de todos esses bens. Gente do céu, ele está falando o seguinte: uma coisa é a substância,
Outra coisa é a qualidade. Ó, então aqui, um bom exemplo. Uma coisa é a substância, água. Água é uma substância. Aí, isso aqui que eu vou fazer, ó, a minha camisa está molhada, certo? Ela está molhada, que como que a gente diz isso? Ele está chamando isso de acidente. Ele está chamando é uma característica transitória. Essa camisa ela não é sempre molhada, ela está molhada agora, certo? E eu consegui fazer isso com uma substância de molhar. Estar molhado é um estado. Água é uma substância. E a mesma coisa acontece com o bem. Estudar me faz bem. Então, faz bem é um estado de estar bem. Certo? Só que, além de o estado de estar bem, o Aristóteles está falando que o bem é uma substância. E é a substância que ele está buscando. Ele está buscando o bem. Ele não está buscando estados de estar bem. Ele está buscando qual que é o bem, certo? E por isso que é uma reflexão filosófica profunda que ele está propondo aqui. E aí ele está considerando que talvez não exista um bem em si. Olha lá, ó. Pois está claro que o bem não pode ser algo único e universalmente presente, pois se assim fosse, não poderia ser predicado em todas as categorias, mas somente em uma. Ora, se o bem aparece em tantas coisas, em tantos estados, então talvez ele não tenha uma essência separada desses estados. Lembra, o que ele quer definir é o bem, mas o bem aparece de muitas maneiras, assim como também a oportunidade aparece de muitas maneiras. Como eu disse para vocês, ele não vai conseguir definir o bem, ele só está mostrando o quanto é difícil definir o bem em si. É evidente, pois, que falamos dos bens em dois sentidos. Uns devem ser bens em si mesmos e outros em relação aos primeiros. Então aqui ele já consegue avançar um pouquinho, já que o objetivo dele é definir o bem em si. E a dificuldade é que a gente usa o bem quando a gente fala de estado das coisas também. Mas aí o que seria esse bem em si? Aí a resposta vem aqui, ó, nessa terceira linha. Serão aqueles que buscamos mesmo quando isolados dos outros, como a inteligência, a visão e certos prazeres e honras. A inteligência, ela ajuda a fazer outras coisas, mas ela é um bem em si. Isso que o Aristóteles está falando. A gente estuda para ter uma formação, para ter uma profissão. Então, o estudo, ele promove coisas diferentes dele mesmo, que é a certificação e tudo mais. Mas o estudo em si não é um bem, fica a questão. O que ele está colocando é que a inteligência em si é um bem. Mesmo que você não use ela, só de você ter, ela já é um bem. A visão é a mesma coisa. Você pode usar a visão? Pode, mas ela em si é um bem. E aí ele continua em tom reflexivo, ele não está muito certo. Ou não haverá nada de bom em si mesmo, senão a ideia do bem. Nesse caso, a forma se esvaziará de todo sentido. Mas se as coisas que indicamos também são boas em si mesmas, o conceito do bem terá de ser idêntico em todas elas. Assim como o da brancura é idêntico na neve e no alvaiate. Mesmo quanto à honra, à sabedoria e ao prazer, o que se refere à sua bondade, os conceitos são diversos e distintos. O bem, por conseguinte, não é uma espécie de um elemento comum que corresponde a uma só ideia. O mesmo se poderia dizer no que se refere à ideia. Mesmo ainda que exista algum bem único que seja universalmente predicável dos bens ou capaz de existência separada e independente. É claro que ele não poderia ser realizado nem alcançado pelo homem, mas que nós buscamos aqui é algo de atingível. Bom, para resumir este capítulo que eu já tinha adiantado, que era um pouco difícil, ele aceita que conhecer o bem em si talvez não seja proveitoso para buscar a felicidade para o ser humano. Por quê? Porque o que importa aqui para Aristóteles, ele deixou claro isso em uma
passagem aqui em cima, é aquilo que pode ser colocado em prática. E todos esses artífices, todas essas pessoas que praticam artes específicas, não conhecem o bem em si e ainda assim conseguem desempenhar bem a sua função. Ele está respondendo a pergunta: será que o bem em si influencia o bem em particular? O bem em si influencia você fazer o bem na medicina? O bem em si influencia você fazer o bem na carpintaria? O bem em si influencia você praticar o bem na educação? A conclusão que ele está chegando é que não, que nós não dependemos desse conhecimento do bem em si para desenvolvermos bem as ações práticas. E já que o que vai importar é uma ação prática para buscar a felicidade, ele se dá por satisfeito com essa busca do bem em si. Ele mostrou como é complicado você definir o bem em si para fazer a opção de entender como esse bem acontece na prática, certo? Então, esse é o final do capítulo 6. Nós encerramos aqui a nossa leitura do que a gente tinha se proposto. Para finalizar, aqui, então, de novo, a síntese. Esses 6 primeiros capítulos abordaram, então, as questões sobre as finalidades das ações e o quanto que uma ação pode ter um fim diferente dela mesma. Refletiu-se se o bem, se o sumo bem estaria ligado com a política, entendeu-se que sim. E no capítulo 3, que cada assunto tem um certo grau de precisão, por isso que ele não entrou em muitos detalhes naquela parte dos tipos de vida, fez a diferença conceitual e filosófica daquilo que é para nós e daquilo que é em si, mencionou rapidamente os tipos de vida e fez essa reflexão super densa sobre o bem em si. E, bom, só lembrando mais uma vez, vocês têm até o dia 12 para entregar a atividade do vídeo. Essa parte aqui, teórica, pode dar algum embasamento para vocês, encontrar a filosofia do bem-estar. E lembrem, o que é mais importante é vocês criarem um trabalho que tenha significado e que ajudem vocês, na prática, a se aproximarem do bem em si. Não se preocupem em conhecer o bem em si, porque o próprio Aristóteles mostrou para a gente que é muito complicado a gente buscar a definição deste bem em si. Então, muito obrigado pela paciência de vocês e que a gente continue a nossa jornada em busca da filosofia do bem-estar. Até mais. Tchau para vocês.